quinto ano, tudo bem? Hoje eu vim a caráter chamar porque nós vamos fazer uma viagem, a viagem ao conhecimento. Topem comigo? Então pegue o módulo 2, página 228, capítulo 4 ainda. E nós vamos conhecer os povos gregos, conhecer um pouquinho da sua religião, da sua civilização. Junto com vocês eu embarcarei. Talvez vocês possam me chamar de Helena. Vocês vão saber o porquê. Vamos juntos? Olá, galerinha do quinto ano. Tudo bem? Espero que sim. Antes de começar, vamos fazer as nossas orientações, né? Sobre o espaço que vocês estão. Se estão num lugar confortável, silencioso, estão com fone de ouvido. Já pega o nosso material, marca texto, tá bom? Vamos lá. Houve uma apresentação, né, para nossa aula de hoje. Essa é a primeira de outras tantas, tá? Eu ainda estou a caráter. Vamos lá. Vamos começar. E antes de iniciar a nossa aula, vamos retomar, né, o que a gente estudou na videoaula passada. O que nós falamos da videoaula passada? Sobre os fenícios, né, sobre a civilização fenícia, sobre a religião, sobre os costumes. E aí aqui eu deixei 2 pontos marcantes, né, que nós discutimos nas nossas aulas, que foram as 2 grandes heranças, né, que os fenícios deixaram aqui. Eles foram conhecidos como grandes comerciantes marítimos, eles faziam a questão do artesanato, eram grandes comerciantes, né? E o alfabeto, que eles colocaram 22 sinais, posteriormente os gregos adicionaram as vogais. Ok? Vamos lá. Os gregos, tá? Retirei essa imagem do próprio livro e a gente vai acompanhar a leitura juntos, tá? Então, a gente tem que pensar nesse território grego, tá? O território grego, ele começa lá aproximadamente a 2.800 mil anos antes de Cristo. O território grego, eles viviam em meio de montanhas e oceanos. Então, lembra um pouco lá os fenícios também, tá? Então, era cercado de muitas montanhas e, o outro lado, se via no meio do mar. E essa terra, ela era seca para plantar. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que aproveitar o mar. Então, eles vivendo em meio de montanhas, era cada tribo, eles iam criar sua própria identidade. E eles viviam, cada sua tribo, né, cada um, eles viviam longe um dos outros, né? Então, viviam em cidades isoladas, tá? Então, a Grécia Antiga, ela não era considerada um país, um estado. Eles eram conhecidos como um mundo grego. Por que um mundo grego? O mundo grego é que eles falavam a mesma língua, né, o mesmo idioma, eles tinham os mesmos costumes, eles tinham os mesmos mitos. Então, era para isso que igual a nós aqui, o Brasil e a Argentina, por exemplo. Nós somos latinos, então nós temos costumes parecidos, falamos parecidos, tá? Era da mesma forma o mundo grego, tá? Uma curiosidade é que os gregos, eles não se conheciam como gregos. Grécia, para eles, não era Grécia, e sim era Elade. E não era gregos, e sim helenos, tá? Então, vou pedir para que vocês me acompanhem na leitura. Então, os gregos ou helenos, como se auto-reconheciam, povoavam uma região chamada por eles de Hélade. Daí o nome helenos, por isso que eu me identifiquei para vocês como Helena, mas vocês vão descobrir lá na frente por que Helena, tá? A Hélade compreendia a atual Península Balcânica e diversas ilhas do Mar Egeu. Por volta de 800 anos antes de Cristo, os povos gregos que disputavam o controle comercial do Mediterrâneo com os fenícios
começaram a se organizar em cidades, estados independentes. Essa independência, lembra que são cidades-estados? É quando são cidades com autonomia, que eu tenho meus próprios governantes, tá? Apesar de cada uma delas desenvolver uma forma própria de se organizar o governo, suas leis e atividades, as cidades-estados gregas compartilhavam a mesma cultura e língua, aquilo que eu havia explicado antes. Por contarem com uma costa marítima recortada de bons portos naturais, os gregos não permaneceram somente nessa região, mas expandiram seu território pelas áreas vizinhas, onde fundaram colônias e criaram novas cidades-estados. Tá? Eu vou voltar depois para mostrar um mapa para vocês, nós vamos fazer as atividades juntos, tá? E aqui as cidades gregas, né? Então, os gregos se referiam às cidades como polis. Polis, elas eram cidades-estados, como falamos na página anterior. De modo geral, cada polis apresentava um centro urbano com edifícios públicos, praças, templos, habitações e oficinas. Nessas oficinas, os artesãos produziam tecidos, cerâmicas, vidros, entre outros. Consegue ver uma relação dos povos gregos com fenícios nessas atividades aqui? Ao redor de cada polis havia também campos de cultivo, onde era comum plantações de videiras e oliveiras. Com um relevo montanhoso e um litoral recortado, o centro político-administrativo das polis era construído no ponto mais alto da cidade, nas acrópolis, que significa cidades altas. Também eram erguidos os principais templos de cada polis. Então, acrópolis, então todos os templos principais eram erguidos nas acrópolis, ou seja, cidades altas. Aqui a gente tem a imagem da Acrópole de Atenas, que é possível notar à direita, ao topo da montanha, um edifício de colunas. Trata-se de Partenon, templo erguido no século V a.C., em homenagem à deusa Atena, ou Palas Atenas. Tá? Nós vamos responder agora questões das páginas 229 e 230. A 228, vocês vão realizar uma pesquisa, tá? Que vocês vão me entregar depois, tudo bem? Vamos lá para o livro agora, tá? Vamos lá. Página 229, deixei aqui o mapa maior para a gente poder descobrir, identificar o que o exercício está pedindo, tá? Observe o mapa acima e identifique os mares que banham as cidades-estado e as colônias gregas. Então, vamos procurar aqui. Começa com a palavra mar. Então, ó, mar Mediterrâneo, mar Jônico, mar Ádrico, mar Negro. Mais algum? Mar Tirreno. Mar Tirreno. Ok? Então, esse aí vocês podem escrever, tá? Ou no próprio módulo, ou no caderno de vocês. Letra B. Circule a localização de Atenas e Esparta. Então, vamos procurar aqui. Vou circular, vou pegar vermelho aqui, tá? Um pouquinho mais de espessura. Achei Esparta. E Atenas também. Pronto? Na atividade 4, vamos ver o que o exercício 4 pede. Na sua opinião, por que chamamos aqueles que habitaram parte da Península Balcânica e muitas das ilhas do mar Egeu na antiguidade dos antigos gregos e não apenas gregos? Então, o que nós estamos referindo aqui? Nós estamos referindo aos antigos gregos para diferenciá-los dos povos atuais.
tá? Página 230 agora. Ó, aquilo que eu falei no vídeo, apesar de compartilharem as mesmas crenças religiosas e um conjunto de deuses comuns, cada polis tinha suas divindades principais. No caso de Atenas, era Palas Atenas, a deusa da sabedoria e da guerra, a divindade protetora da cidade. 5. Os povos antigos que, como os gregos, acreditavam em vários deuses, são chamados de ateístas, monoteístas ou politeístas. Então, assim, vou dar esse tempinho para vocês responderem aí, tá? Os povos ateístas são aquelas pessoas que não acreditam na existência de um Deus. É diferente dos politeístas. Então, os ateus. Então, aqui a gente não está falando de religião, né? Então, a gente está dando nomes, né? O que cada um acreditava, tá? Os monoteístas são aqueles que acreditam na existência de um único Deus, tá? E os politeístas acreditam na existência de vários deuses, tá? Portanto, é preciso que a gente respeite, né, cada uma dessas religiões aqui, tá bom? O livro ele traz isso, salientar. Então, a resposta correta aqui é a letra C. Ok? Vamos lá para a gente explicar a página 228 para vocês. Para a gente depois caminhar. Aqui tem um texto que vocês vão fazer a leitura. Com a ajuda de um adulto, pesquise um exemplo de território atual que ainda seja colônia e traga informações como local, quantidade de habitantes, país que pertence, língua e moeda. Escreva as informações no caderno e compartilhe na aula seguinte. Você conhece outros processos históricos que resultaram no estabelecimento de colônias? Então, aqui podem anotar para a gente discutir na nossa aula online. Ok, beijinhos, até a próxima!